Nosso assunto agora são os cidadãos brasileiros que morrem no exterior. Além da dor da perda, a família terá de arcar com gastos elevados e enfrentar uma longa burocracia para a liberação e o traslado dos restos mortais para o Brasil. Saiba mais na reportagem de Azaf Alcântara. Há mais de 20 anos, o Bruno mata a saudade que tem do irmão assim, revendo fotos antigas. O Marcelo era meu melhor amigo. Ele era a gente tinha uma diferença de idade de 3 anos, então a gente era muito grudado. Em abril de 1999, o Marcelo, irmão do Bruno, foi para o estado do Colorado, nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio de estudo e trabalho. Depois desse período, ele e outros dois amigos decidiram se mudar para Las Vegas, em busca de uma oportunidade de trabalho. Mas o sonho dele de continuar no país foi drasticamente interrompido. Nesse caminho, né, nesse trajeto na estrada, ele acabou batendo, o carro que eles estavam acabou batendo de frente com uma carreta cegonheira e os três faleceram na mesma hora. Segundo dados do Itamaraty, vivem no exterior cerca de 3 milhões e 500 mil brasileiros. E só em 2018, 1.982 morreram lá fora. Em 2019, esse número foi menor, de 1.678. E em casos de morte no exterior, o trâmite do traslado vai depender muito de como esse óbito ocorreu. Se acontecer uma situação onde houver violência nesse falecimento, esse falecimento for decorrente de um crime ou de qualquer coisa congênere, você tem que ter uma liberação da polícia ou do órgão policial afeto daquele país para que você possa ter o traslado desse corpo. Se esse falecimento acontecer por causas naturais, é óbvio que o laudo legista, né, do médico legista, já vai falar o que aconteceu e essa liberação vai ser mais rápida. Então, assim, a primeira coisa que vai impactar na duração do trâmite é a forma como se deu a morte. Em casos de mortes violentas ou em caso de mortes que envolvam investigação policial, você não pode ter o traslado do corpo antes de estar finda essa parte da investigação que necessita do cadáver. Se a morte for causada por alguma doença, o corpo deve ser transportado de uma forma especial. O traslado tem um custo muito alto, que pode variar entre 40 e 60 mil reais e não é pago pelos órgãos consulares. Mas o que fazer caso a família não tenha condições de arcar com esse custo? O Ministério de Relações Exteriores vai entrar em contato com as autoridades locais de onde ocorrer para que se possa ser organizado o enterro ou a cremação do cadáver localmente. Tá? Para além disso, caso a família não possa se fazer presente para a cerimônia, o Ministério de Relações Exteriores, através dos seus agentes consulares na região, vai providenciar também uma cerimônia para aquele corpo. Após a morte, as autoridades locais têm até 3 dias úteis para informar o falecimento aos órgãos consulares do país de origem do falecido. Depois de receberem um comunicado, os consulados e embaixadas funcionam em esquema de plantão para informar a família com urgência. Esta juíza da 2ª Vara de Sucessões e Ausência de Belo Horizonte explica quais são os documentos necessários para fazer o traslado do corpo. Na verdade, a gente tem duas etapas. Uma para o registro consular de óbito, que, como eu disse, são os documentos de identificação do falecido e da pessoa que servirá como declarante, a própria declaração médica. Se for caso de morte violenta ou questão que envolve o direito criminal ou direito penal, esse atestado oriundo da polícia estrangeira também será necessário para esse registro consular, com a causa-mortes, com alguns detalhamentos. Se for para o transporte desse corpo, desses restos mortais para o Brasil, são necessários outros documentos também, inclusive a autorização de transporte feito no aeroporto de embarque desse corpo. A morte não pode ser evitada, mas as dores de cabeça decorrentes do óbito no exterior podem ser minimizadas, caso a pessoa tenha um seguro de vida ou viagem. O seguro ele é muito importante por vários motivos. Nem todos os países têm para o cidadão estrangeiro a mesma cobertura que no Brasil há para a saúde. A gente está muito acostumado a ter um problema de saúde no Brasil e ter uma cobertura universalizada. Isso não acontece lá fora. Muitas vezes os gastos são extremamente vultosos e, em última instância de ocorrer um falecimento,
aí sim os gastos são estratosféricos para se transportar um corpo, mesmo cremando o corpo, que é a forma mais barata. E foi através desse seguro que a gente foi ressarcido pela morte dele. O fato mais marcante foi justamente a missa de 7º dia de ser antes do enterro. Isso eu nunca tinha visto, né? Eu tinha 24 anos, 23 anos na época, eu não, né? Até então eu nunca tinha presenciado um fato desse de a gente fazer uma missa de 7º dia de uma pessoa que não foi ainda sepultada. Isso que me chamou mais atenção, inclusive os jornais da época deram muito ênfase nisso e tudo, pelo fato, né, desse trâmite burocrático, de demorar a trazer o corpo de volta. Então, o que mais chamou a atenção foi esse fato.